Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Agrônomo, pecuarista de corte, membro do projeto Integração Lavoura Pecuária Floresta para Produção Carne Carbono Neutro, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais e do Conselho Administrativo do Senar Minas, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Antônio de Salvo, é o nosso entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Muito obrigada pela entrevista e pela presença aqui em Brasília. Eu que agradeço estar aqui nessa rádio tão importante que transmite tantas coisas boas para todos nós mineiros e brasileiros. A gente é que agradece. Presidente, antes de começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a trajetória do senhor até chegar a esse cargo, que é um cargo importante, que representa a agricultura e a pecuária mineira, representa Minas Gerais. Como é que foi a trajetória do senhor até aqui? Sim, eu sou natural de Belo Horizonte, mas morei minha vida quase toda em Curvelo, principalmente na minha juventude, na minha infância, onde eu morava na Fazenda Canoas, e sempre filho, neto e bisneto de fazendeiro. Acho que estava meio no meu DNA ser a quarta geração de produtor rural. Morei em Curvelo até os 10 anos, depois fui para Belo Horizonte, onde eu fiz o segundo grau, fui para Viçosa, me formei em agronomia, e aí voltei para Curvelo, trabalhando nas nossas fazendas. E lá no final dos anos 90 eu me tornei presidente do Sindicato Rural de Curvelo. E aí sim começou essa nova paixão de representar os produtores, representar os fazendeiros mineiros. Fui presidente por 2 mandatos no Sindicato Rural, me afastei um determinado período por motivos pessoais. E aí em 2019 voltei ao sindicato e apareceu a oportunidade da gente disputar lá a eleição da FAENG, onde disputamos e ganhamos, com muito orgulho de representar uma federação tão forte, com mais de 387 sindicatos espalhados em todas as Minas Gerais, com mais de 400 mil produtores representados. E a gente, fechando agora o primeiro ano, temos certeza que toda a diretoria vai fazer um trabalho forte, porque o produtor merece ser bem representado, faz seu trabalho tão bem feito, na sua grande maioria, dentro das propriedades rurais. E a gente precisa continuar dando apoio a esse homem do campo, que muitas vezes é pouco conhecido e mal entendido pela sociedade brasileira como um todo. Então o senhor é candidato à reeleição? Não, está no começo ainda. Vamos fazer o primeiro mandato com calma, com jeito, mudando um pouquinho a cara, abrindo as portas da nossa federação. Nós fizemos uma coisa interessante, chama um projeto Redescobrir, trouxemos 300 presidentes para conhecer a sede da FAENG, que fica ali na Avenida do Contorno, 1771, para conhecer a casa do produtor rural. Essa sede pertence aos produtores rurais. Então a gente está fazendo uma abertura para que os produtores tenham essa sensação de pertencimento. Nós só podemos representar bem se a pessoa se sentir representados por nós. Então nós estamos fazendo esse trabalho, dando uma mudança pequena no direcionamento da casa, tanto do sistema FAENG e também do Senar, para que a gente possa ter efetividade nas nossas ações, que é melhorar a vida dos nossos produtores rurais mineiros. A fazenda, o ramo do senhor é pecuária de corte, é carne para consumo? Pecuária de corte. A gente cria genética, a gente trabalha mais de 80 anos com uma raça que chama Guzerá, é uma raça também zebuína, oriunda da Índia, de dupla aptidão. Começou lá com meu bisavô na década de 30, passando para o meu avô, veio para o meu pai, e depois eu convivi com ele na fazenda, trabalhamos juntos até 2007, foi no ano que ele faleceu. E aí a gente vem fazendo esse trabalho de melhoramento genético, onde a gente tem uma genética muito apurada para produzir carne e leite nos trópicos, é uma raça muito bem adaptada, se adaptou muito bem aqui no Brasil, como as demais raças zebuínas, Nelore e Gir principalmente. E agora já tem um filho também formando em agronomia para ser a 5ª geração, porque para ser fazendeiro e bom fazendeiro precisa de ter mais gerações trabalhando. Mas é com muito orgulho que a gente faz isso. E também, em paralelo, a gente, desde 2008, a gente iniciou um processo, que é um processo hoje amplamente conhecido no Brasil, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. A gente planta árvores, nos 2 primeiros anos a gente planta uma lavoura de sorgo ou de milho, onde era pastagem normalmente degradada, planta linhas de eucalipto espaçadas, os espaçamentos são variados.
2 anos a gente planta a lavoura e no 3º ano a gente implanta as pastagens, onde o gado convive dentro daquele habitat da floresta, onde tem várias vantagens. Você tem um ambiente, uma questão de ambiência, de bem-estar animal muito grande, principalmente para as raças de leite, porque a temperatura é mais baixa, tem menos vento, tem menos variação térmica. E no verão nosso aqui do Brasil Central, do centro de Minas, cria um ambiente muito bom e a gente pode produzir o que a gente chama de carne carbono neutro, que é conhecido já mundialmente hoje, que é o sequestro de carbono produzido pelos bovinos. As árvores sequestram e transformam aquilo em madeira. Então é um projeto bem interessante que certamente vai crescer no Brasil, porque o produtor, além de produzir ou reprodutor ou matriz para trabalhar em outros rebanhos, para melhorar os outros rebanhos, a gente produz também gado de corte, mas de uma maneira limpa, de uma maneira completamente sustentável, e tem a produção de madeira, protegendo assim as nossas matas e evitando novas aberturas de área. É muito interessante o projeto, é um projeto já amplamente conhecido no Brasil. Uma das principais preocupações do planeta é com o aquecimento global e com a emissão de carbono que gera o aquecimento global. A atividade da pecuária está no topo dessa lista de produção de carbono e por isso é também uma área de interesse para esse debate. Hoje, como é... Estou falando certo? Certíssimo. É um ponto, talvez o ponto mais importante que a gente pode detalhar aqui de forma bem tranquila, principalmente para as pessoas que conhecem pouco a nossa atividade. Se você tirar o animal, o bovino, e olhar só ele produz metano. E é só para a gente explicar, para ficar claro, popular, ele emite gases, o peido de boi. O arroto e os gases emitidos pelo reto. Então, mas o sistema sequestra. Então, vamos fazer uma comparação com um carro, por exemplo. O carro produz o que ele produz na sua descarga, que é o monóxido de carbono, e aí ele não tem sequestro nenhum. O boi pasta. Grande parte da bovinocultura brasileira é o boi verde, o boi a pasto. Então, o CH4 que ele emite, a própria fotossíntese feita lá no capim sequestra o CO2, tira o C, fixa o C nas raízes das gramíneas e libera o O2. Então, o equilíbrio numa pecuária hoje moderna, numa pecuária de pastagens de boa qualidade, pastagens reformadas, pastagens bem cultivadas, e isso é um alerta que a gente faz para os nossos produtores, nós precisamos de caminhar essa pecuária de forma mais firme, para uma pecuária do século XXI, uma pecuária de precisão, como a agricultura fez, para que a gente tenha um balanço positivo. O que o boi emite de C para a atmosfera, a gente sequestra mais dentro do conjunto reserva legal, área de preservação permanente e na própria pastagem. Então você tem um balanço positivo, você mesmo dentro da pecuária sequestra mais carbono do que emite. Então nós estamos trabalhando firmemente, e isso a gente já faz dentro da fazenda. No sistema ILPF, a gente já sequestra muito mais, porque a árvore já sequestra. Mas a própria gramínea melhorada também sequestra muito carbono, e a gente tem que começar a mostrar para o mundo, com números consistentes, que a nossa pecuária é sustentável. Então, nessa retórica ou nessa fala, nessa narrativa de aquecimento global, certamente não é a pecuária culpada. A pecuária efetiva, ela é solução para esse aquecimento. Além de uma coisa importantíssima, que é a garantia da segurança alimentar nos diversos produtos produzidos. Aí não entra só a pecuária, cafeicultura, setor sucroenergético, o setor de silvicultura, soja, milho. Todas essas culturas brasileiras são positivas de sequestro de carbono, porque o Brasil tem uma agricultura
de primeiro mundo, o Brasil é uma potência agroambiental. Hoje as grandes potências mundiais, e esse é um debate feito em todas as edições das COPs, das Nações Unidas, das discussões climáticas, exigem que os outros países emitam menos ou sequestrem mais carbono. Essas grandes potências estão conseguindo fazer isso? E quem está conseguindo? Recebe algo dessas grandes potências? Como é que é essa história? Esse aí é a grande narrativa que está na moda e a gente precisa esclarecer. E a gente tem muita tranquilidade para esclarecer isso. O Brasil não é o problema do aquecimento do mundo. O Brasil é a solução. Se nós voltarmos lá alguns séculos atrás, os europeus destruíram suas florestas, construíram os barcos, as naus, as caravelas, entraram pelo mar com madeira derrubada nas florestas deles, descobriram as Américas e agora, no século XXI, estão dando palpite o que nós vamos fazer com as nossas florestas. Então é no mínimo injusto, porque eles cortaram as dele para poder nos colonizar. Mas vamos avançar alguns séculos e chegar no século XXI. A gente sabe que o Código Florestal nosso não é que ele é o mais rígido do mundo, ele é único no mundo. Nenhum país tem nada nem parecido com o nosso. Então a gente põe aqui uma proposta simples. Quem sabe a União Europeia quer também fazer um código parecido com o nosso. Não, eles não conseguem fazer porque vão passar fome. Então nós temos o código, temos 66,3% da área da superfície brasileira preservada. Então, já que temos isso e estamos limpando o que o primeiro mundo polui, nós devemos certamente receber por isso. Então nós temos que receber pelos créditos de carbono. Não só pelas nossas áreas preservadas, mas também pela nossa agricultura e pela nossa pecuária, que também sequestra carbono e que também é carbono positivo. Então, a posição brasileira precisa ser mais clara, porque tanto ambientalmente, tão falado mundialmente, e aí a gente está vendo a Europa aí utilizando carvão para poder se aquecer, porque a gente sabe que o gás russo não está vindo na quantidade necessária para os europeus. Ontem eu escutei aí um país, que eu não me recordo o nome, que não pode ter os lares aquecidos a mais de 19 graus. Se passar de 19 graus, eles vão ser presos. Quer dizer, vão gastar mais gás que o necessário. Eles puseram 19 graus como uma temperatura suficiente para o europeu sobreviver. Então, eles estão queimando combustíveis fósseis e nós estamos sequestrando isso, não só nas nossas florestas, mas também dentro da nossa agricultura, e mais do que isso, dando o que o mundo hoje mais precisa, que é a crise de alimentos. O Brasil saiu da década de 70, meados da década de 70, até o final da década de 70, como um grande importador de alimento, e hoje é o maior exportador de 9 dos 12 principais produtos do mundo. Então a gente tem que olhar um pouquinho com olhos menos ideológicos para o nosso produtor rural. Em Minas, por exemplo, dos 400 mil, 90% deles são pequenos produtores, que precisam de tecnologia, precisam de acesso a crédito, precisam saber o que tem que fazer corretamente, para que a gente possa continuar produzindo o que Minas produz, toda a gama gigantesca que vai desde o café ao leite, a cana-de-açúcar e o álcool, ao setor silvicultura, ao mel, enfim, a pecuária de corte, a caprinocultura, vários produtos mineiros que estão aí, ao queijo mineiro tão famoso que vem do leite, enfim, conhecer um pouquinho mais o nosso produtor de forma mais tranquila, para que a gente tenha orgulho desse produtor e não sermos vistos como poluidores do mundo, que na realidade nós limpamos o mundo e não poluímos, além de produzir alimentos. O senhor falou do Código Ambiental rígido no Brasil. Hoje, quanto o produtor, o agricultor, o pecuarista, ele paga ou ele preserva para produzir? Varia de região para região, sai desde 20% até a nossa região mineira, até 80% na região amazônica. Se você comprar 100 hectares em Minas, você só pode utilizar 80. Se você comprar 100 hectares na região dos estados amazônicos, você só pode utilizar 20. Então, nós já temos esse passivo que nós bancamos isso. E ninguém paga por nós isso. E aí começa a primeira injustiça. O senhor deu um exemplo claro disso. Eu queria que o senhor fez um paralelo, uma comparação. O exemplo é se você compra uma fazenda de 100 hectares em Minas Gerais hoje, você
precisa de preservar 20% e utilizar 80%. Então é como se comprasse ali na nossa simpática litoral baiano, se você comprar uma pousada de 10 quartos, você só pode usar 8. 2 você tem que manter fechados e limpos, cercados, preservados, e ninguém paga por isso. É o mesmo caso das fazendas. Você deixa no mínimo 20% fechado e ninguém paga por isso. Então não é justo isso. A gente aceita esses 20%, entende a importância disso, e isso é único no mundo. Ninguém mais tem. A Europa tem em média 5% da sua área preservada. Alguns países, como a Holanda, por exemplo, tem 0,2% da sua área preservada. Então eles utilizam tudo porque eles precisam se alimentar. Nós, mesmo com essa gigantesca reserva de mais de 66% do país, ainda conseguimos colocar nas gôndolas dos nossos mercados, supermercados, comida, e ainda por cima com mais 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Mesmo nas áreas restritas, nós temos mais ou menos aí 20% para a pecuária e 8% para a agricultura de todo o Brasil. Então o Brasil é a solução para isso, é um país agroambiental, e o que a gente precisa de bater, e bater de forma tranquila, sem embates, é que o brasileiro precisa ter orgulho desse produtor rural. Ele é um herói. Ele trabalha com dificuldade, nós temos fábricas a céu aberto, nós dependemos das intempéries climáticas. Em Minas Gerais, na cafeicultura especificamente, tivemos 2 anos de seca muito fortes. Isso abala uma cultura como o café, que é uma cultura perene. Depois nós tivemos 3 geadas nas principais regiões, que você tem o que a gente fala na pecuária queda e coice, você já tem o déficit hídrico, depois tem a geada que causa danos seríssimos em alguns casos a geada negra, o café morre porque congela a seiva dentro da planta. E agora esse ano vários eventos de chuvas fortes com incidência de granizo. Então, esse produtor resiliente como continua sobrevivendo, continua acreditando na atividade. Saímos agora da Semana Internacional do Café com vários produtores ganhando prêmios nacionais e internacionalmente, agregando valor ao nosso café, melhorando a qualidade da colheita, a qualidade dos tratos culturais, a qualidade da escolha dos cultivares a serem plantados, diminuindo espaçamentos, otimizando a adubação, enfim. O produtor é muito resiliente, muito capaz, tem evoluído, e a gente precisa passar isso para que a sociedade urbana, principalmente, conheça um pouquinho mais do trabalho, conheça um pouquinho mais e se orgulhe, principalmente, desse produtor rural mineiro e brasileiro tão útil para esse nosso país. Para aumentar essa potência em produção, o senhor acha que o Brasil precisa ser autossuficiente na produção de fertilizantes? E aí seria com fábricas estatais, seria com fábricas a serem privatizadas? Qual seria a solução para o Brasil? Você foi num calcanhar de Aquiles muito interessante. A palavra talvez seja essa mesmo, vacilamos nesse ponto. A gente produz muito, mas a gente tem uma dependência muito grande, principalmente dos 3 macronutrientes maiores, que é nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio é possível produzir de forma mais fácil por aqui, mas depende de petróleo. E o fósforo e o potássio, importado, principalmente o potássio. E o fósforo também, porque nós somos solos pobres, solos cansados, solos tropicais, que são intemperizados. E aí, para a gente dar uma explicada nessa linguajar técnico aqui, nós temos calor, chuva, ano inteiro. Então o solo cansa, o desgaste é muito maior. Se você pensar que um cinturão verde americano fica 6 meses debaixo de neve, o solo só produz 6 meses. E você descansa o solo 6 meses. Aqui no Brasil é produção direta, tanto que nós temos a safrinha, safrinha, e ainda temos a terceira safra, que normalmente entra com boi ou com alguma outra atividade. E essa dependência de fertilizantes ficou muito nítida, principalmente nesse momento deflagrado a guerra que está passando do ponto do aceitável da invasão da Rússia na Ucrânia. Exatamente porque a Ucrânia são terras fertilíssimas, mas isso é outra conversa, não é a conversa de agricultor. Nós temos jazidas no Brasil e nós precisamos começar a estudar a viabilidade de pegarmos os nossos nutrientes. Nós vamos ficar autossuficientes da noite para o dia? Não. Serão projetos de 5 anos, 8 anos, mas já tem jazidas de potássio em várias regiões brasileiras,
já diagnosticadas que podem produzir potássio para nós, para a gente não zerar, mas diminuir esta necessidade de importação de parte desses nutrientes tão importantes para essa agricultura pujante que o Brasil tem. Certamente deve ser um estudo dos próximos governos brasileiros para que a gente viabilize de forma correta, de forma ambiental, com um licenciamento tranquilo para ser feito, como uma mineradora qualquer, para que a gente possa extrair os minerais necessários para as nossas plantas e depois recompor aquela vegetação, como são nas mineradoras, principalmente de minério de ferro, onde a gente vai em Carajás, por exemplo, a gente vê áreas que já foram tirados o minério e a floresta foi recomposta, inclusive muito mais vigorosa do que a floresta original, porque o ferro é danoso para a planta, para a árvore da floresta amazônica. A partir do momento que você tira aquele nutriente que é danoso para a planta, exporta, traz divisas para nós, corrige aquele solo de forma correta, todas as árvores que são recompostas crescem de forma muito mais rápida do que aquela que estava sendo intoxicada pelo ferro, que é tóxico para a planta. Então, isso eventualmente vão ter clareiras onde a mineração vai trabalhar, mas depois a recomposição é feita de forma agronomicamente correta e a floresta volta e o nutriente é exportado, faz tudo que nós temos aqui na nossa volta, ferro, carro, construções, etc. O mundo não vive sem o ferro e a gente precisa, e é um grande minerador, também o Brasil mas a gente precisa de descer um pouquinho essa discussão para amadurecê-la um pouco mais, mas especificamente nas nossas minas de potássio, principalmente, fazer da mesma forma, chegar num consenso, para não incomodar populações indígenas, por exemplo, mas retirar o potássio tão necessário para baratear o custo dos nossos alimentos. Você vai continuar produzindo mais e mais barato, porque você não vai ter um frete marítimo que vai sair lá da Bielorrússia para chegar um potássio aqui no Brasil. O Brasil, ele mesmo vai produzir. O que vai acontecer? Nós vamos ter hortifrutis mais baratos, nós vamos ter carne mais barata, nós vamos ter arroz mais barato, nós vamos ter milho mais barato, nós vamos ter todos os produtos fundamentais da agricultura brasileira e potenciais de forma mais barata, porque o nutriente está saindo do nosso próprio solo. O senhor acha que essa extração para a produção de fertilizantes e a própria produção deve ser algo que fique a cargo do Estado ou algo que fique a cargo do privado? Na campanha eleitoral teve esse debate que o Lula falou que os governos petistas investiram nas fábricas e na exploração de fertilizantes e o governo Bolsonaro parou esse projeto de produção. Como é que o senhor vê essa história toda? Quem o senhor acha que acertou, quem que errou e daqui para frente como é que tem que ser? Tem que ser na mão de gente competente. Se o governo se acha mais competente que a iniciativa privada, normalmente isso não acontece, que fique na mão dos governos. Mas eu tenho para mim que a iniciativa privada tende a ter mais competência. Se você pegar a nossa telefonia, você é muito nova para lembrar que um número de telefone custava caríssimo e você tinha fila para ter um telefone fixo. Eu lembro. Na hora que privatizou, nós temos mais de 300 milhões de celulares hoje no Brasil, de linhas de telefone celulares. Então, a tendência é que a iniciativa privada tem mais competência, mais concorrência e é mais o ramo nosso. Eu sou um pouco cético, acho que o governo tem que tratar de saúde, que é uma questão fundamental no Brasil, e a gente que vive no meio rural sabe os perrengues que a população brasileira passa, educação e segurança. Acho que esses são os 3 pilares que o Estado precisa estar trabalhando sempre, e aí sim é o papel deles, para dar para a população brasileira uma saúde decente, que o nosso povo merece. O nosso povo é um povo de bem, é um povo pacífico, é um povo mestiço, misturado, que deu essa população sensacional que é a população brasileira. Segurança, porque nós temos muito mais gente de bem do que bandidos. E educação, que é a base de tudo. Mas eu lembro sempre que tudo isso de barriga vazia é impossível. Então, segurança alimentar é uma questão fundamental para qualquer país.
Presidente, hoje o Brasil é recordista na produção do quê em pecuária e agricultura? Em muita coisa, em carne vermelha, por exemplo, nós somos primeiro, segundo, em café, em suco de laranja, em frango nós lideramos, a cada 3 frangos do mundo, 1 é brasileiro e vamos passar para 2 serem brasileiros. Nós somos muito competentes. E aí vale lembrar também aos que estão nos ouvindo que isso não foi herdado de outros países. Isso foi tecnologia criada aqui dentro do Brasil, dentro das empresas de pesquisas brasileiras, dentro da nossa ciência, das universidades, da própria Embrapa, onde nós geramos tecnologias aqui dentro, criamos animais adaptados às condições climáticas brasileiras e, mais do que isso, às mudanças climáticas que vêm ocorrendo. Então, fazer uma propaganda aqui para uma belíssima raça que hoje detém 80% da produção de leite do Brasil, que é Girolando. O holandês é da Holanda e dos Estados Unidos e do Canadá, e o Gira da Índia. E o brasileiro conseguiu criar uma raça aqui que produz leite nos trópicos tão bem quanto o holandês lá no clima temperado do hemisfério norte. Então, é tecnologia brasileira, é tecnologia nossa, e tem mais do que Girolando, tem Guzolando, tem mestiço com Jersey, tem, enfim, a capacidade de criação técnica do brasileiro nessas áreas, não só na pecuária, na própria soja. O Brasil hoje ultrapassou os Estados Unidos em produção de soja. Trouxemos a soja lá da China, adaptamos ela aqui para o Brasil, e ela hoje virou um produto sensacional. E para quem acha que soja não enche barriga, o dinheiro que a soja traz para o Brasil irriga toda a população brasileira. Então, se a gente fizer uma comparação com os árabes, ninguém come petróleo, mas os árabes vendem petróleo e compram comida. Não tem problema vender uma commodity. Se a gente pudesse extrair aqui o óleo de soja, o farelo de soja, industrializar, agregar valor aqui dentro, sim, seria um passo 2 interessante para a gente não vender a commodity in natura. A gente agregaria valor e trazia mais empregos. Em vez da gente esmagar a soja lá na China, a gente esmagaria aqui dentro. Mas isso eu tenho certeza que o Brasil caminha passos largos para não só respeitar o que o agro produz, mas também para entender que seremos uma potência, não só uma potência agrícola, mas também uma potência agrícola, e que isso vai trazer definitivamente vidas melhores para todos nós brasileiros. O Brasil hoje alimenta que percentual da população mundial? 1 bilhão de pessoas, é 1/4 da população mundial. Não é mais 1/4, porque hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas. Mas a gente já tem uma boa, a gente vem crescendo. E nós estamos ainda no início do nosso processo. A agricultura aprendeu, a agricultura e a pecuária estão aprendendo a produzir. E aí vale lembrar que é sem abrir novas áreas. As áreas da pecuária, por exemplo, estão diminuindo. Não está tendo abertura de áreas novas. A gente vale lembrar que a gente é radicalmente contra o desmatamento ilegal. Essas pessoas que fazem isso no Brasil não são representadas por nós. Nós somos um sistema que trabalhamos dentro da lei e da ordem. Mas o que a gente está fazendo, e aí vale a pena lembrar, uma área tão pequenininha comparada com os Estados Unidos, é porque a gente faz 2 safras. É porque a gente tem a safra de verão e a safrinha. Então nós produzimos 2 vezes no mesmo lugar. Então a nossa tecnologia é muito boa e o nosso clima nos favorece. Mas favorece porque a gente criou cultivares adaptados para trabalhar de setembro a dezembro, a janeiro, e depois plantar uma safrinha de milho em janeiro até final de março, e ainda plantar um capim para entrar gado de março até setembro, onde volta o plantio de soja. E aí tem uma gama de coisas que o Brasil faz e o mundo cresce o olho na gente. E se a gente ainda põe o componente florestal do lado dessas áreas, nós ainda temos árvores que é energia, que é celulose, que é madeira, que não precisa de cortar mais florestas nativas, pode cortar os diversos cultivares que nós temos aqui. Então nós temos toda uma gama de coisas já construídas dentro do nosso portfólio de produtos da agricultura e da pecuária, que precisam ser mais bem falados, e vocês são fundamentais para que a gente possa ir falando isso, para que a população urbana conheça um pouquinho mais do que é esse simpático e trabalhador
produtor rural brasileiro. A discussão ambiental e as exigências ambientais, principalmente das grandes potências mundiais, na avaliação do senhor, é um debate que se resume a meio ambiente ou é um debate que também tem a ver com a questão comercial? O Brasil, ele coloca medo em muita gente em termos de crescimento comercial? Total. O Brasil é a solução dos problemas. Então, como o primeiro mundo já abriu suas áreas lá atrás, num passado bastante distante, e eu entendo porque eles têm neve, eles precisam de comida, passaram por guerras, nós não passamos por guerras, eles abriram o que podiam. Eles não têm mais nenhum tipo de reserva. E França, por exemplo, não tem reserva energética, ela importa 70% da energia dela. Nós temos a energia hidráulica. Agora nós estamos crescendo não só com a eólica, com a fotovoltaica. O Brasil, em grande parte do Brasil, nós temos vento e sol. O norte de Minas, especificamente, vai virar uma potência de fotovoltaica. Por quê? Porque lá deve ter 200, 300 dias de sol por ano. Isso faz uma produção gigantesca de energia limpa e renovável. Então, as questões ambientais, nem sempre, nem em todos os países, mas elas são uma rotulagem para que a gente dê um basta no nosso crescimento. Porque, na realidade, nós não poluímos, nós limpamos e produzimos alimentos. Então, essa questão ambiental talvez seja mais econômica, porque a gente incomoda com a nossa competência e com nossos altos índices de produtividade os países já estabelecidos comercialmente dentro das suas diversas regiões, tanto a Europa como a parte da América do Norte como um todo. Então o Brasil incomoda muito. A pergunta que eu vou fazer para o senhor agora tem a ver com o tema que importa para todos os brasileiros. Eu sei a opinião do senhor, mas eu acho que interessa muito que o senhor compartilhe essa opinião. Claro. Como que o Brasil, que é um país que produz alimento para alimentar 20% da população mundial, não consegue alimentar todos os brasileiros e tem gente passando fome no Brasil? Essa é uma temática muito boa, porque a fome não é porque a comida não existe na gôndola, é porque nós não temos recursos, não tem um equilíbrio financeiro coerente dentro das diversas classes brasileiras. Isso é um problema que tem que ser olhado. É desigualdade social. É desigualdade social. E ela precisa ser amassada. E todos esses planos que começaram lá atrás são planos essenciais. Nós temos parte da população que precisa de ajuda mesmo para comprar os alimentos. Mas com essa ajuda dada por todos os governos que passaram, e aí a gente não vai absolutamente aqui polarizar, dizer governo X deu tanto, Y e assim. Não é isso. O que interessa, nós temos que continuar tratando desse povo, mas entendendo que isso vai ter que ter um fim. Esse pessoal vai ser suprido financeiramente até eles atingirem um ponto de começarem a andar sozinhos. Mas quando você dá a eles os R$600 do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, que chame como vocês quiserem, ele vai no supermercado, no mercadinho e compra comida. A comida existe. E em vários países ela não existe, mesmo sem dinheiro. Então eu tenho a coragem de dizer aqui, para a gente resumir um pouquinho das questões ambientais, as pessoas que estão trabalhando de forma ideológica, patrocinados certamente por países que querem fazer um protecionismo aos seus produtos, vão causar, dificultando a produção brasileira, vão causar um aumento e vão causar primeiro uma diminuição no volume de alimentos produzidos, consequentemente um aumento de preço. Então isso vai causar um genocídio grande em boa parte do mundo, principalmente nos mais fracos e pobres que têm menos acesso. Então, se nós continuarmos tratando essas questões ambientais com pouca responsabilidade ou de forma desconhecedora do assunto, os alimentos podem subir de preço e isso pode dificultar ainda mais o acesso das populações mais pobres, não só do Brasil, mas principalmente de outros países, tem um continente todo aí que sofre muito com isso, e causar ainda mais fome, mais miséria e mortes por inanição. Então, o Brasil precisa ter uma posição firme, porque nós podemos produzir alimento de qualidade, de quantidade e de preços acessíveis, desde que entendam
completamente sem o viés ideológico, como nós produzimos e o que produzimos. Como é que esse debate ambiental poderia encarecer os alimentos? Na prática, como é que funcionaria isso? Dificultando a produção de países emergentes como o nosso. E o que é uma regra que dificultaria a produção, por exemplo? Só para... Não deixar abrir mais áreas já consolidadas. Vamos dar um exemplo bem prático para a população, principalmente mineira, entender. O Jequitinhonha é uma região belíssima de Minas, está ali no leste de Minas, que sofre porque tem um céu cruel com eles. Eles têm, em média, um regime pluviométrico de 700, 800 milímetros. Passamos nesse Jequitinhonha em várias cidades de populações, de gente do bem, onde nós vivemos 8 anos de secas, 7 anos de secas muito fortes. Então, aquela área consolidada, que era um pasto, eu vou falar um capim aqui que chama capim búfalo, que é um capim que suporta menos do que 1.000 milímetros por ano, mesmo esse capim altamente resistente, morreu. Então, essa área, que era uma área de pastagem consolidada, tornou-se uma que a gente chama de capoeirinha. Ela voltou ao mato nativo. No ano passado, dezembro, janeiro, fevereiro, choveu muito nessas regiões. E esses produtores precisam reformar esses pastos que já eram consolidados e voltar a produzir. Se as questões ambientais dificultarem essa refeitura dessas áreas consolidadas por mais de 50, 80 anos, esse produtor que produzia 10, 20, 30, 50 bezerros nessa área, vai produzir 0. Então o preço do bezerro vai aumentar, o preço do tourinho vai aumentar, o preço da carne vai aumentar. Vai diminuir o acesso, porque vai ter menos. Então, se as questões ambientais dificultarem áreas consolidadas a continuarem produzindo, nós teremos aumento do valor do alimento. Não sei se te esclareci. Então, precisamos ter muita calma, porque nós estamos, mesmo os mais amantes do meio ambiente como eu tenho uma fazenda, o que eu mais preservo dentro das nossas propriedades, elas são minhas, dos meus irmãos e da minha mãe, é a aguada, é o solo. Esses são os meus ativos intocáveis. Se eu não os preservá-lo, eu desertifico a minha fábrica. Então, é uma incoerência. Como eu posso pôr fogo? Será que a gente vai sair aqui desse estúdio que nós estamos e vamos colocar fogo? Como é que nós vamos fazer a entrevista de amanhã? Então, o produtor é o que mais preserva. E a agricultura brasileira é uma agricultura que a cada ano o solo está cada vez melhor. No caso do Cerrado, por exemplo, o Cerrado era um solo inviável para a produção. Era um solo ácido, com baixíssimos índices de matéria orgânica, porque não existiam os micro-organismos, porque eles não vivem na acidez. Aí o produtor veio, corrigiu aquilo com calcário, com o cálcio necessário, colocou o fósforo, colocou os nutrientes macro e micro necessários, pegou aquele solo que estava se desertificando nos milhões de anos pelo próprio intemperismo natural da superfície terrestre e tornou aquele solo o celeiro do mundo. Então, ele está cuidando daquele solo, que ele é o maior ativo que ele tem. Ele tirou um solo que não produzia e que o Brasil tem o maior pacote tecnológico do mundo no Cerrado. Por isso nós viramos a potência, porque nas terras cultiváveis, como Paraná, Rio Grande do Sul, que são subtropicais e solos de melhor qualidade, São Paulo, olha onde é que o Brasil cresceu. E aí vale lembrar que o Brasil entrou pelo centro brasileiro aqui no Planalto e começou a pegar um solo que não produzia nada e passou a produzir. E a importância disso, só para exemplificar para quem está nos ouvindo também, por que São Paulo é tão rico? E outros estados, eu não vou me meter a falar o nome para não ofender estado nenhum. São Paulo é rico porque o solo de São Paulo é um solo de terra roxa estruturada. A riqueza foi saída do solo e transformada nas grandes cidades, nas grandes indústrias paulistas. É uma transferência de renda do campo para São Paulo, especificamente, e para o Paraná, idem, para o Rio Grande do Sul, idem. Mas vamos para São Paulo. O solo de São Paulo é rico. E esta riqueza, lá no ciclo do café, no ciclo da cana, transferiu riqueza para virar as cidades em um estado tão forte, tão oriundo dos nutrientes naturais de um solo rico.
Então, a agricultura, além de tudo, ajuda o crescimento do Estado, ajuda o crescimento da cidade, ajuda a riqueza do Brasil. Trabalhando ela de forma consciente, de forma técnica, com inovação, com renovação e com cuidado e com os tratos culturais necessários, nós vamos ter um país aí infinitamente melhor do que nós temos hoje. Presidente, dos nomes colocados como cotados para ministros da Agricultura, algum desagradou o setor? Como é que vocês têm visto isso? O que teria um ministro da Agricultura ideal? Olha, independente de ser agricultura ou não, nós somos um setor 16, 17% da população brasileira. Grande parte desse setor são pequenos e médios. Essa ideia de fazendeiro ligado a belíssimas caminhonetes e fazendas grandes não é absolutamente verdade. Isso é um número muito pequeno. A grande maioria são agricultores mais do que familiares, agricultura, economia familiar, pai, filho, mulher trabalhando. O que a gente precisa, e aí vamos descer só para o Ministério da Agricultura, é um ministro que entenda disso e que saiba a importância desse setor para o Brasil. Esse setor, nos 2 anos de pandemia, esse setor não parou, esse setor manteve a segurança alimentar garantida. Eu falo por mim, eu tive que trabalhar nas minhas fazendas junto com os meus funcionários todos os dias, porque uma vaca não para de gestar, o bezerro não para de nascer, o milho não para de crescer. Enfim, ele não tem jeito de fazer lockdown. E nós fizemos a nossa parte. E confesso que no princípio com muito medo. A gente tinha muito medo do que seria. Eu peguei uma Covid antes de vacinar. Fiquei 4 dias acamado. Mas me saí bem. Depois eu peguei mais 2. Mas vamos lá, nós trabalhamos durante esse período e mantivemos o Brasil alimentado. Então, nós gostaríamos de um dirigente da pasta do MAPA que tivesse sensibilidade com as diferenças existentes dentro dos nossos biomas, mas mais do que isso, que compreendesse e respeitasse o setor para que a gente pudesse continuar ajudando o Brasil. O que o produtor rural faz é ajudar a população brasileira. E a população brasileira, e aí vale um alerta, eu repito, ela é bem acostumada a ir até numa farmácia e comprar uma comida. Ir a um supermercado e ter tudo. Tudo. Então, eu era menino, não tinha uva. A uva era argentina, a maçã era argentina. A pera era chilena. Hoje nós temos uma gama de produtos produzidos no Brasil. E se a gente tiver um mínimo de dinheiro no bolso, você tem acesso a todos os alimentos. Então, a gente precisa muito e quer muito respeito e um ministro que nos respeite. Que respeite a propriedade privada, respeitem o nosso trabalho, respeitem o trabalho que a gente fez não só na pandemia, mas o trabalho que a gente vem fazendo desde a década de 80, trazendo divisas para gerar riqueza para toda a população do Brasil. Para a Secretaria de Agricultura em Minas Gerais, qual que é a expectativa? A secretária Ana saiu para ser candidata, o Thales, que era do IMA, assumiu. Como é que fica essa questão? A perspectiva de continuidade, como é que está a relação? A secretária trabalhou muito bem, o Thales a substituiu muito bem, a Ana alçou um voo interessante, vale a pena, ela é uma senhora muito competente, defende uma região que precisa do pleito que ela precisa, que é a parte de barramento, de irrigação, de possibilidade de segurarmos a água de chuva. Ela fez um trabalho excelente. O Thales saiu-se muito bem mesmo no curto espaço. Então nós pedimos já ao governador Zema, já entregamos um ofício, mas eu pedi também pessoalmente ele ao governador e ao vice-governador, o Matheus Simões, que mantivesse o Thales. O Thales conversa muito a língua do nosso produtor, ele é do meio, e a gente gostaria muito que ele continuasse, porque ele teve um trabalho muito bom e tem um acesso e uma facilidade, principalmente junto com o setor produtivo e a FAENG, de muito fácil. Além de termos estudado junto em Viçosa, mas isso é um caso à parte. Eu torço e gostaria muito que ele continuasse
para que a gente possa continuar fazendo um trabalho positivo e tratando bem, não só na Emater, mas trabalhando em parceria com o nosso Senar, para que a gente possa continuar atendendo, principalmente o pequeno produtor rural mineiro, tão carente, tão necessário a uma assistência técnica de qualidade. Como é que está hoje a relação da agropecuária com a pasta de meio ambiente, que nem sempre foi uma relação sem conflitos, né? Hoje ela ainda tem conflitos. Não, o que eram os principais impasses? Como é que isso está hoje? Nós estamos conversando, a secretária Marília é uma pessoa altamente acessível, a gente sabe das dificuldades que ela vive nas questões ambientais, das pressões. A gente discutiu muito, vem discutindo muito de forma mais madura, de forma mais desarmada, e eu tenho certeza que se ela continuar, e eu acho que ela vai continuar, e torço para isso, que a gente vai ter uma relação ainda melhor, porque na realidade a gente quer preservar e produzir. E é possível fazer isso de forma bastante tranquila. Lembrando que Minas hoje, fora dos estados amazônicos, Minas é o estado que mais preserva. Nós temos 35% de Minas Gerais preservado. Nenhum outro estado da federação tem tanta preservação fora os lá de cima. Então a gente pode continuar amadurecendo essa conversa, estreitando de forma respeitosa. Vamos ter divergências em alguns pleitos, claro que sim, mas a gente quer a mesma coisa, quer o desenvolvimento das nossas Minas Gerais, e é possível fazer isso produzindo e preservando. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vamos. Bora. Expectativa do setor em relação ao novo governo? É a expectativa do Brasil inteiro. Para ser bate-bola, tomara que dê certo. Competitividade da agropecuária brasileira? Gigantesca. Vamos continuar sendo referência no mundo, e queiram os mais desenvolvidos ou não, eles vão ter que nos respeitar. Fome no Brasil? Precisamos atenuar do jeito que é feito. Precisamos, no caso, de forma financiar os povos, a população, as classes menos favorecidas, porque comida não falta e nem faltará. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Com muito prazer, a gente está aqui junto. Fico muito feliz de estar falando com vocês mais uma vez, e contem sempre com o nosso sistema FAEM, que está pronto para poder passar a informação segura para vocês, sem nenhuma segundas intenções. Vamos torcer para Minas que o Brasil continue dando certo. Nós agradecemos a Antônio de Salvo, que é presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, e também do Conselho Administrativo do Senar Minas, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Agradecemos pela entrevista do estúdio aqui em Brasília. Acompanhe nosso podcast, que vai ao ar toda segunda-feira, em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui na Capital Federal e disponível nas redes sociais e no site da Rádio Itatiaia.